Louvado seja Deus por iniciarmos aí a nossa semana juntos aqui no Almanaque Católico, sempre com informação importante e hoje louvando e bendizendo a Deus pelos 10 anos de pontificado do Papa Francisco. E uma característica do nosso Papa Francisco é levar a catequese sempre em seus discursos, sendo instrumento de Deus. Ele sempre escolhe os temas com uma indicação do caminho da igreja nestes anos. E nós vamos ver mais sobre este assunto na reportagem da Simone Oliveira. Desde o início do pontificado, em 19 de março de 2013, o Papa Francisco realiza as catequeses. As explanações, em sua maioria, acontecem nas audiências públicas, que são realizadas semanalmente. Uma oportunidade de se aprofundar na fé católica e que são reunidas em 3 obras. Cada volume ele vai abordar temas diferentes, sempre relacionados ao contexto da sociedade, sempre relacionados à vida cristã. O primeiro volume aborda a profissão de fé e a importância dos sacramentos e dos dons do Espírito Santo. Papa Francisco pontua ainda na primeira obra o que vem ser a Igreja Católica e a importância do sonho que vem do coração de Deus, a família. Ainda no volume 1 ele fala sobre a igreja, o que é a igreja. E hoje a gente vive numa sociedade tão polarizada, às vezes principalmente nas redes sociais, tão polêmica. E aí ele traz de maneira clara o que é a igreja, o que a igreja representa. E com isso ele traz essa proximidade da igreja ao contexto de hoje, da sociedade de hoje. E a última catequese desse volume, ele fala sobre a família, né? Como é importante conhecer a família, principalmente para nós, líderes religiosos, a importância de conhecer as famílias, suas dores, suas dificuldades. A temática da misericórdia de Deus com a humanidade e também esse dom com os nossos irmãos é abordado pelo Pontífice no segundo volume. No volume 2, ele começa falando sobre as catequeses relacionadas à misericórdia. Aí naquele período de 2016, foi o tema central, digamos assim, do pontificado do Papa Francisco sobre a misericórdia. E aí ele fala da misericórdia de Deus em relação aos seres humanos, mas também da nossa misericórdia. Será que eu sou misericordioso, misericordiosa em relação às dores da humanidade, em relação às pessoas? Então ele fala que Deus é misericórdia. Tem até um livro sobre isso. Deus é misericórdia, é aquele que nos acolhe independentemente das nossas dores, dos nossos pecados, e ele diz que Deus sempre nos perdoa. Dando continuidade à segunda catequese, o Papa Francisco fala da esperança cristã. Eu fiquei pensando quanto essa virtude ela é necessária na nossa vida, ainda mais nessa sociedade tão complexa e às vezes tão desesperada, tão ansiosa, depressiva. Nós precisamos cultivar essa esperança na nossa vida para que a nossa vida não passe em vão, para que essa passagem pela existência seja plena de sentido. Outra catequese é sobre a Santa Missa, onde acontece o auge da fé católica, que é a Sagrada Eucaristia, além dos 10 mandamentos da lei de Deus. Ele vai explicar todo esse mistério que é a Santa Missa e a centralidade desse mistério na nossa vida cristã. Por fim, ele termina o volume 2 falando sobre os mandamentos. Ele vai falar sobre os 10 mandamentos de maneira muito clara, de maneira muito simples. E às vezes, a gente tem muita dificuldade de ler, né? E eu acho que o Papa Francisco compreende isso. A gente está numa sociedade que gosta de ver imagens, vídeos, podcast. E aí parece que ele tem essa sensibilidade de trazer coisas simples e profundas. Então ele consegue explicar os mandamentos de maneira muito simples e que cativa, né, o leitor. O último volume traz a origem e a importância da oração do Pai Nosso e a convivência com os irmãos através dos Atos dos Apóstolos. Uma das catequeses mais profundas retrata as bem-aventuranças e as curas do mundo que foram escritas durante a pandemia da Covid-19. Todos nós
queremos a felicidade, todos nós queremos ser felizes ao longo da nossa vida. E aí ele vai falando que para chegar a essa felicidade, nós precisamos de cultivar a disciplina diária e que a felicidade ela não é algo efêmero, algo passageiro, porque ela é fundamentada em Deus. Não existe uma felicidade fácil, né? Para chegar à felicidade, a gente precisa passar pela cruz, passar pelas dificuldades do caminho. A sensibilidade do Papa Francisco é transmitida pelo olhar de Pai para todos. Ele ressalta a importância de cultivar a nossa vida interior, de ligação com Deus através da prece. A oração ela nos fortalece, a oração dá sentido à nossa busca e à nossa vida espiritual. A espiritualidade de São José é a mais recente catequese do atual líder da Igreja Católica. Já em 2022, temos as catequeses sobre São José, esse santo que é apresentado na Bíblia quase que em silêncio, quase que não fala, mas ao mesmo tempo ele tem uma presença tão profunda, tão mística, e que às vezes passa despercebido, porque as pessoas estão tão acostumadas com o barulho, né, com a correria, com a pressa, que elas não têm, nem sempre têm essa capacidade de perceber o silêncio por trás das coisas. E São José é essa figura desse homem discreto, silencioso, mas ao mesmo tempo um homem profundo, que compreende Maria, que compreende Jesus e que sabe o tempo certo das coisas. Eu acho que o grande segredo de São José é saber esperar o tempo de Deus. Entre as várias catequeses escritas pelo Pontífice, Padre Francisco destaca a que aborda o sofrimento. Que o sofrimento de tantas vítimas, o sofrimento do povo de Deus e o nosso sofrimento não podem ser em vão. O sofrimento ele é inevitável na nossa vida. Do início ao fim da nossa existência, nós precisaremos aprender a lidar com os momentos difíceis, de dor, de perda, de sofrimento. E cada um de nós tem uma maneira muito peculiar de lidar com as dores. O mais importante é não se entregar aos lamentos, né? Às vezes, diante da dor, do sofrimento, a gente se lamenta, a gente culpa a Deus, culpa os outros. E o Papa traz essa mensagem para dizer que o sofrimento, ele pode e deve nos conduzir a Deus. É do sofrimento que nasce a paciência, a vida espiritual, a intimidade com Deus. Omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amém.